paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Eu sou a pastora Bárbara e venho meditar com você no devocional do dia que está no livro de Provérbios, capítulo 11, que vai continuar o que nós estávamos estudando ontem, que fala sobre o contraste entre o justo e o ímpio. No versículo 2 vai dizer que vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A soberba, quando ela entra no coração, ela nos faz pessoas arrogantes. E isso é muito comum quando há uma grande bênção em nossas vidas, há um cargo novo, há uma posição acima de outras pessoas. Essa soberba entra para te destruir. Se não tivermos sabedoria para lidar com muito que virá sobre as nossas vidas, há um risco muito grande de afetados em nossa vida espiritual. Então, nós nos atentemos para o que está escrito, que vindo a soberba também vem a afronta, mas que sejamos humildes e que a sabedoria nos acompanhe em todas as situações, em todos os degraus que nós viermos a subir, que nós estejamos sempre juntos de humildade, revestidos de humildade e sabedoria. A sinceridade dos retos os guiará, mas a perversidade dos leais os destruirá. Então, aquele que anda com retidão, ele terá o favor no seu próprio caminho, mas o perverso será destruído por ele mesmo. O versículo 4 vai dizer que não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Entre os homens, as riquezas terrenas abrem portas, fazem maravilhas, porém naquele dia onde virá a justiça de Deus, de nada se aproveita. Vai dizer que a justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Então, os caminhos, nós temos dois caminhos. Nós temos um caminho da palavra do Senhor, que nos leva até Ele, um caminho de retidão, e nós temos o caminho que os ímpios seguem, que é o caminho do próprio entendimento, do próprio achismo, o caminho que a carne os leva, dos próprios desejos. Versículo 7 vai dizer: morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O fim do ímpio é um triste fim, pois é um fim sem esperança. Aquele que morre sem aceitar a Cristo, triste é o desfecho dessa história. E me faz lembrar dos velórios onde eu estive presente. E até nos velórios do ímpio, as pessoas têm a expectativa de que aquela pessoa estará com Deus. Mas é algo que nós cristãos, algo que nós que buscamos estudar o Evangelho e devemos propagá-lo. Porque o dia em que a morte virá, chegará para todos. E nos cabe, na oportunidade que estamos neste corpo, como nós falamos, este corpo que tem um prazo de validade, ele nos serve para levar a vida para as outras pessoas, levar a chave da vida eterna, que é apresentar Cristo como Senhor e Salvador, apresentar o plano de salvação a essas pessoas, para que naquele dia onde você estiver num velório e você sabendo que aquela pessoa
não era crente não passar por essa situação de que você deveria ter falado de Jesus para ela. Então que a gente venha aproveitar esta oportunidade e não tenhamos que ver, assistir o ímpio, né? O falecimento de um ímpio que seja conhecido nosso e as famílias estarem ali naquele momento de despedida e não saber, né, o fim daquela pessoa, o fim eterno. É tempo de nos prepararmos para a eternidade. É tempo de preparar aqueles que amamos para a eternidade. É tempo de pregar o Evangelho. No versículo 13 vai dizer: o que anda em fofocas descobre o segredo, mas o infiel de espírito encobre o negócio. No hebraico, a palavra fofoqueiro é jalak hakil, que significa promotor de escândalos, caluniador, aquele que ama uma contenda. E em Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19, como nós estudamos, nós vimos que Deus 6 coisas ele odeia e a 7ª ele abomina. E essa 7ª é a contenda entre os irmãos. Então é algo muito fácil de ser identificado e o Senhor abomina esta conduta. Essa conduta pode ser praticada por nós por um descuido ou por um hábito e que a gente venha identificar se está participando de fofocas, se está fazendo fofocas, se está sendo protagonista das fofocas ali. Então que nós venhamos repreender esse espírito de fofoca, que nós venhamos a abominar esse tipo de atitude e a agradar ao Senhor com essa renúncia de falar do outro, pois nós precisamos ser lapidados pelo Espírito Santo. E está aí algo que nós possamos fazer, nos afastar, repreender fofoca, né? A pessoa não está ali para falar, para comentar algo que tenha acontecido, então evite, que nós possamos lutar contra isso diariamente. Versículo 14 vai dizer: quando faltarem os sábios conselheiros, outra versão, não havendo sábia direção, o povo cai. Ou quando faltarem os sábios conselhos, mas na multidão de conselheiros há segurança. É muito importante isso, porque nós vemos que as pessoas, elas podem agir de 2 formas. Uma, quando ela está na dúvida, ela busca o Senhor ou busca uma pessoa de Deus. E tem uma outra pessoa, e a outra pessoa não vai buscar no Senhor, mas em primeiro lugar, mas ela busca nela mesma. Ela busca no achismo, no que a emoção dela está ali falando para ela fazer. E isso é um erro, porque aqui mesmo está dizendo que o povo cai. Nós caímos quando nós buscamos ali uma resolução daquela situação através da nossa emoção, porque a emoção leva a agir pela carne e a carne é contrária ao que está na palavra. Então que nós venhamos buscar conselhos quando necessitamos uma situação em que nós estamos muito movidos pela emoção, que a gente venha buscar com alguém, né, com o nosso marido, com alguém que está no Senhor, alguém que não está envolvido em emoção também e que conheça a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz quando as pessoas me procuram, mulheres me procuram, perguntando como agir, apresentando a situação, pedindo, né, uma instrução. Me alegra o coração, porque elas poderiam ter agido na emoção, mas buscaram alguém que é neutro e está buscando aconselhar através da palavra. Isso é coisa maravilhosa ao Senhor. A mulher graciosa guarda a honra, como os fortes guardam as riquezas. Versículo 16. A honra é a maior preciosidade que uma mulher tem que ter. Tem que guardar, tem que buscar todos os dias. Isso é como
os recursos que os milionários guardam, né? Guardando as devidas proporções, mas é algo que nós devemos ter muito zelo. No versículo 22 vai dizer: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Então fala do desperdício, quando a mulher se aparta, né, dos princípios, quando ela se aparta do temor do Senhor. Grande é o desperdício, né, como de que adianta uma joia no focinho de um porco. E partindo aqui para o último versículo: eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Aqui está dizendo que todos irão colher o que semearem. Então, aqueles que estão semeando justiça, retidão, aquele que confia, né, nas suas riquezas, ele cairá, como nós vemos nesse capítulo todo. Mas os justos reverderão como a rama. Então, aqueles que são justos, aqueles que buscam viver uma vida na palavra do Senhor, eles reverdecerão, eles irão dar frutos. E a palavra diz que aquele que não dá frutos é tirado fora, arrancado. Então a árvore que não dá frutos, ela é arrancada. Que nós possamos gerar frutos. Como gerar frutos? Ganhar almas, gerar vida na vida das pessoas, quando elas estiverem indo para o caminho mau. Se o Senhor te manda falar, fale o que está escrito, instrua aqueles que estão perto, instrua conforme a palavra, não conforme as emoções, mas com o que está escrito. Muitos vêm querendo falar de divórcio, querendo se divorciar, mas não é o que está escrito, porque o que está escrito que Deus não aprova o divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus faz uma aliança e você fez um voto eterno com o Senhor. Então, se for olhar as circunstâncias, muitos já teriam se divorciado, porque muitos são os motivos, mas indo para a palavra do Senhor, o caminho é outro. Então, que nós venhamos instruir pessoas, que nós venhamos fazer discípulos. Muitos entraram neste grupo no início, né, que já vamos fazer 3 anos, e hoje já discipulam pessoas. Hoje já criam ali a sua rede, onde elas estão ensinando também. Então, o meu papel aqui é fazer você se interessar pela palavra de Deus, você ler a Bíblia, você meditar em cada palavra de cada versículo, e aí você irá propagar o Evangelho assim como o Senhor colocou no meu coração. Você irá atrair as pessoas e motivá-las a também conhecer a palavra do Senhor e gerar vida na vida delas, gerar transformação. Então aqui você nada mais está fazendo do que se encher da palavra, porque Deus irá te preparar para também levar essa palavra a outras pessoas. Amém? Então que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz.